Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo de número 7, versículos 14 ao 24. Romanos, capítulo 7, versículos 14 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos realizar uma oração inicial, nos apresentando ao nosso Deus, o nosso Pai eterno. Eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na Tua presença. Sabemos que não temos nenhum mérito para estar diante de Ti, mas segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua bondade, segundo a Tua benevolência, estamos diante de Teu ser. E desde já pedimos perdão dos nossos pecados, porque entendemos que somos frágeis com relação ao pecado, porque habita em nós a inclinação para o pecado, como herança de Adão e Eva, que desobedeceram ao Senhor e conheceram o bem e o mal. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Esteja sempre conosco, de modo que venha a nos corrigir, que jamais possamos, ó Deus, causar tristeza no Teu coração, que jamais possamos, ó Deus, se afastar de Ti, porque sem o Senhor nada podemos fazer, sem o Senhor não podemos nos mover, sem o Senhor não podemos viver. Neste momento de súplica,
eu oro agora, ó Deus, suplicando, te pedindo pela paz no mundo. A paz que trata da ausência de conflitos de qualquer ordem, mas muito especialmente militar. Então eu te peço que o Senhor coloque a sua mão e faça com que as civilizações entendam que haverá de ter uma paz mundial para o nosso bem-estar. Mas te peço também pela paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. Esta a principal. Vem sobre nós, ó Deus. Vem sobre nós, porque precisamos de Ti. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. O tema do sermão de hoje tem como título A Mortalidade da Vida Humana Transformada na Imortalidade de Deus. Como sempre faço, vou repetir o título do sermão de hoje. A mortalidade da vida humana transformada na imortalidade de Deus. Do texto base que nós lemos, o primeiro entendimento que nós podemos ter é que há um conflito espiritual no ser humano, causado pelo pecado. Este conflito tem como causa o pecado. Então, neste texto base, de Romanos capítulo 7, versículos 14 ao 24, o apóstolo Paulo enaltece a lei, a palavra de Deus, como sendo uma lei espiritual, pelo fato de ter como fonte originária o Espírito Santo, trazendo em seu bojo a natureza moral e espiritual de Deus, que é muito, mas muito superior à natureza humana. Para o alcance e exercício desta natureza divina, da parte de um ser humano, só será possível se sua vida for presidida pelo Espírito Santo. Em resumo, a palavra de Deus é um referencial normativo e espiritual de alto nível, superior à nossa natureza humana. E, portanto, precisamos de Deus em nós para realizar a lei espiritual, para que tenhamos a mesma natureza divina com relação aos atributos morais. O apóstolo Pedro, na segunda carta, escrita por ele, no capítulo 1, versículos 3 ao 4, ele diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, quanto mais nós estivermos imersos na natureza divina, através do conhecimento de Deus, pela lei espiritual, que é a palavra de Deus, nós estaremos distante da corrupção que há no mundo, do pecado, que o apóstolo João define como a transgressão da lei.
De outra maneira, o apóstolo Paulo nos mostra um conflito interno de um ser humano, no texto base lido, que conhecia toda a sua essência, ou seja, a natureza do bem e do mal. Nós passamos a conhecer o bem e o mal quando herdamos de Adão e Eva este conhecimento pela desobediência, pelo pecado, que eles infringiram a ordem do Senhor, de que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, portanto, o apóstolo Paulo aqui nos mostra esse conflito interno. Que do homem, quando eu digo do homem, eu digo do ser humano, que conhece toda a sua essência quanto à sua natureza do bem e do mal. E isso como resultado de suas experiências pessoais, e que nos remete à experiência de Adão e Eva no jardim do Éden, que conheceram o bem e o mal, saindo então do seu estado de inocência para um estado de inclinação para o pecado, que restou uma herança de morte para si e para toda a sua descendência, ou seja, a humanidade na terra. O apóstolo Paulo, ele se aprofunda no desvelar deste conflito interno, dizendo que deseja fazer o bem, mas não consegue fazer. E o mal que não quer fazer, isto ele faz contra a sua vontade e por força do pecado que habita nele, tipificando uma inclinação às práticas pecaminosas, por força de desejos da carne, por força do desejo dos olhos e pelo orgulho humano, ou seja, todas as características de um homem carnal, inclinado para o pecado, inclinado para os desejos do corpo, que nós aqui chamamos de carne. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 16, ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Presta atenção. Janelas no corpo humano que dá, vamos dizer assim, um fio condutor para o pecado, para que haja a prática do pecado. A concupiscência da carne, desejo da carne, desejo do corpo. A concupiscência dos olhos é por onde entra a tentação com relação à visão. E a soberba da vida, o orgulho do ser humano de querer ser independente. Ah, quantas pessoas neste mundo estão escravizadas neste contexto de realizarem a vontade da carne, dos seus desejos pecaminosos, ainda que tenha na razão, na sua consciência, uma lei gravada, a lei de Deus que diz, isso é errado, mas mesmo assim faz, porque não consegue ter o domínio sobre esses desejos. Talvez esta seja a sua situação neste momento, e isso é inerente à natureza humana, porque muitos sucumbem ou se deixam levar por estas tentações, por estes desejos, porque simplesmente não tem o Espírito Santo presidindo a sua vida. Não tem
o Espírito Santo dirigindo a sua vida. Não vive segundo os domínios do Espírito Santo. Por isso, é importante a vigilância espiritual neste sentido. Por isso, é importante conhecer a cada dia, a cada momento, mais de Deus. Para enfrentar este conflito interno entre o bem e o mal, entre fazer o bem ou fazer o mal, é importante que não se alimente jamais, jamais o organismo que deseja fazer o mal. E este organismo que está dentro da natureza humana, ele jamais vai morrer no sentido terreno. Ele sempre estará ali, latente, para impor em prática a maldade. É preciso ter Deus no seu coração para você se livrar do pecado, para você se livrar das práticas pecaminosas. E como já mencionei, a tua consciência aponta isso e te diz isso. Mas você precisa de ter o Espírito Santo na sua vida. O apóstolo Paulo, após delinear esta condição do conhecimento do bem e do mal, e pela prevalência de fazer o mal, sabe o que o apóstolo afirma? Ele afirma que é um homem miserável e clama por algo ou alguém que venha a libertá-lo da morte. Presta atenção. Olha o diagnóstico do apóstolo Paulo para a pessoa que vive um conflito interno entre o bem e o mal. Em querer fazer o bem, mas não faz, e não querer fazer o mal, mas faz o mal. E eu estou falando aqui no sentido do pecado. De consumar ou não o pecado. É neste sentido que eu estou agora aqui a falar. E aí, o diagnóstico que o apóstolo Paulo diz: eu sou um homem miserável. Portanto, infeliz. Portanto, sem um objetivo na vida espiritual. Sem uma qualidade de vida espiritual, como também biológica, como também psicológica. Esta pessoa que vive neste conflito. Mas que morte é esta? Porque ele clama, ele diz: ó homem miserável que eu sou. Mas depois ele diz: quem vem me libertar desta morte? E que morte é esta? Esta morte causada pelo pecado, pelas práticas pecaminosas, tem sua amplitude na morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É uma condenação eterna, o qual o ser humano estará afastado de Deus para sempre, vivendo em um lugar inóspito e de grande sofrimento. Significa nunca mais você ter a possibilidade de orar, de falar com Deus, de viver com Deus, de ter experiências com Deus, de ver a Deus. Esta é a condenação eterna. O pecado, ele é a causa raiz. Presta atenção nisso que eu vou falar. O pecado é a causa raiz da mortalidade da vida humana. Não só espiritual, mas física também.
Porque a prática pecaminosa leva a duas mortes: a física e a espiritual. A física é o cessar da vida, do fôlego de vida que Deus te deu, que Deus nos deu. A morte espiritual é a separação de Deus, no sentido eterno, e viver num lugar inóspito, condenado a um sofrimento eterno. É muito triste um posicionamento nesse sentido, uma condição desse sentido. Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, na parte A, diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Presta atenção. O salário do pecado é a morte. O pagamento, a recompensa. Um trabalhador, ele trabalha durante 30 dias e no final destes 30 dias ele recebe a recompensa de seu trabalho, que é o salário. Quem pratica atos pecaminosos, quem entristece o Espírito Santo, terá uma sentença, uma recompensa: morte espiritual, afastamento eterno de Deus. Romanos capítulo 3, mas alguém pode pensar e dizer: não, eu não sou praticante de pecados, sou uma pessoa boa, sou bom pai, bom filho, bom esposo, não cometo pecados. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós precisamos da glória de Deus. E por que todos pecaram? Porque quando Adão e Eva conheceram o bem e o mal, passou a toda a sua descendência, que somos nós, porque nós somos da espécie humana, esse conhecimento do bem e do mal. Esta desobediência. E, portanto, estamos destituídos da glória de Deus. E, portanto, precisamos da glória de Deus. E, portanto, precisamos de Deus para nos mover, para vivermos. Mas quero te dizer uma frase que um dia foi dito para mim. E digo agora para você. E continuo a dizer para a minha pessoa. Porque sou pecador. E preciso da misericórdia de Deus. Preciso do presidir do Espírito Santo sobre a minha vida para não pecar. Para enfrentar as tentações e vencer. E Jesus disse que as aflições do mundo e a tentação é uma aflição, são vencidas com a fé. A fé em Deus. A fé em Jesus. E a frase que eu vou te dizer e que um dia foi dita para mim é esta: Jesus é a solução para a sua vida. Escute bem isso que eu estou a te falar nesse momento. Jesus é a solução para a tua vida. Sem exceção. Todos nós somos pecadores e nesta condição precisamos de Jesus para tomar posse da salvação e da vida eterna. E ao mesmo tempo vencer o pecado e suas nefastas consequências de condenação eterna.
o apóstolo João, no capítulo 3, versículos 14 ao 18, e aqui está o segredo de Jesus para ser a solução da tua vida, para ser a solução da humanidade, da vida da humanidade. João capítulo 3, versículos 14 ao 18 diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Jesus estava se referindo à sua crucificação para salvar a humanidade. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê, ou seja, Jesus, crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só Jesus salva. Versículo 18. Quem crê nele quem? Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Quem não crê em Jesus, já está condenado. Morte espiritual. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crê no Senhor Jesus é a chave da porta do céu. É a chave que você vai girar na sua vida neste momento e vai tomar posse da salvação. E vai, com certeza, entrar no céu. Jesus caminhou para o Calvário, levando uma pesada cruz, que dizem os estudiosos que pesava 50 quilos. Sofreu, foi esbofeteado, cuspiram no rosto dele, deram chicotadas, onde na ponta do chicote estavam lá metais, ossos, que cravavam no corpo dele e arrancava pedaços de sua carne. Foi crucificado. Pregos traspassaram as suas mãos, os seus pés. Sofreu muito, derramou seu sangue na cruz do Calvário. Por sua causa, por minha causa. Por causa dos teus pecados, por causa dos meus pecados. E com isso, nos conduziu ao Pai eterno. Com isso, nos conduziu à salvação. Com isso, nos conduziu à vida eterna, porque no terceiro dia, ele ressuscitou. Terceiro dia após a sua morte, a crucificação, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, tipificou também o nosso direito de um dia ressuscitar. E ressuscitar para a vida eterna. De voltar para os braços do Pai. Para viver jornada feliz. Para viver uma vida abundante. Uma vida eterna. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, versículos 1 a 11, diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Você está submetido a qual lei neste momento? A lei do pecado e da morte? Ou a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? E este é o momento, agora, neste momento, de que se você está submetido aos parâmetros, aos preceitos da lei do pecado e da morte, você confessando os seus pecados a Jesus, crendo no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você imediatamente passará a ter a sua vida presidida, restaurada, transformada pela lei do Espírito e da vida. Pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É hora de você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Uma decisão racional. Não é uma decisão emocional. É uma decisão racional. Da sua fé racional. Versículo 3 diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Jesus, um Deus que se despojou momentaneamente do seu trono, veio como um de nós. Ele encarnou-se um ser humano para viver entre nós. E como sacrifício, na cruz do Calvário, nos conceder a salvação e a vida eterna. Vou repetir o versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Olha aí a questão conflituosa, mas de quem? Você está sob qual domínio? Da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus ou da lei do pecado e da morte? Se estiver na lei do pecado e da morte, você vive na carne. Se estiver na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, você vive pelo Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Presta atenção nesta promessa de Deus para você e para mim. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo
também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. E aí, este último versículo vai ao encontro do tema do nosso sermão. A mortalidade da vida humana transformada na imortalidade de Deus. Porque Deus é imortal, Deus é eterno. Deus é autoexistente. Quero te dizer ainda que a imortalidade da vida humana, a nossa imortalidade, só Deus tem. Mas ninguém neste universo tem este poder de conceder a imortalidade ao ser humano. Ninguém. A imortalidade da vida humana é um desejo do tempo passado, do tempo presente e do tempo futuro da humanidade. A humanidade sempre teve e terá o desejo de ser eterna. Então, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem feito progressos para a longevidade do ser humano, mas nunca alcançará a imortalidade. A ciência tem o seu valor. Ela é importante para o ser humano, a tecnologia é importante para o ser humano, se uma vez elas são utilizadas de forma correta, sempre para o bem. São importantes para o nosso viver do dia a dia. Porque, afinal de contas, a ciência e a tecnologia só descobrem o que Deus fez. As leis naturais, físicas, químicas, biológicas e espirituais que Deus criou são importantes, mas elas jamais vão trazer para nós a imortalidade. Ou seja, o não morrer fisicamente, o não morrer espiritualmente. E, por exemplo, a engenharia genética, né, tem dá passos importantes nesse sentido da longevidade, mas não da imortalidade. Preste bem atenção para esta revelação que eu vou te dizer agora. Saiba que a imortalidade da vida humana não está nas religiões. As religiões são importantes com relação aos seus preceitos, mas a imortalidade não está nas religiões. A imortalidade não está na ciência, ainda que seja benéfica para nós, importante para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Mas a imortalidade não está na ciência. A imortalidade não está na tecnologia. A imortalidade do ser humano não está na tecnologia. A imortalidade do ser humano, presta atenção, não está no mundo virtual. Não está no mundo virtual. Ou seja, a imortalidade da vida humana não está nas mãos, não está na mente e muito menos na inteligência humana. Sabe por quê? Porque só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo possui e pode prover a imortalidade do ser humano. Vou repetir, só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo possui e pode prover a imortalidade. E vou terminar este sermão confirmando isso na palavra de Deus. Que só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo possui e pode prover a imortalidade para você. E a decisão sua é de entregar sua vida a Jesus para isso. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículos 11 ao 15,
Diz assim a palavra do Senhor. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu um testemunho da boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem buscar a sua igreja, os salvos em Jesus. Agora, diz o versículo 15: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E quero uma atenção agora ao que eu vou dizer do versículo, ao que eu vou ler do versículo 16. Aquele, preste atenção, aquele que tem, ele só, exclusivo, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Versículo 16 diz: aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Só Jesus pode prover a imortalidade para o ser humano. E esta imortalidade, ela vem quando confessamos os nossos pecados, quando reconhecemos Ele como nosso Salvador na cruz do Calvário, quando reconhecemos Ele como nosso Senhor, quando reconhecemos que Ele ressuscitou e um dia vai nos ressuscitar em Cristo Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Eu tenho certeza absoluta, porque isso tocou o teu coração. Quero dizer para você que esta mensagem é para você. Quero dizer para você que esta mensagem é para mim. A imortalidade que só Ele tem, só Jesus tem para prover àqueles que creem nele, não significa só o prolongamento de vida de uma pessoa. Isso seria, vamos dizer assim, insuficiente. Eu quero vida eterna porque eu quero viver eternamente. Não. A imortalidade não significa só o prolongamento de vida de uma pessoa. A imortalidade com Jesus significa restauração, transformação, saúde espiritual, vida abundante com o Senhor Jesus. Começando aqui na terra, a partir de agora, quando você entregar a sua vida a Jesus, e continuando eternamente no céu. Entregue a sua vida a Jesus. E eu faço o último apelo dizendo: grave na sua mente. Grave na sua mente a mortalidade da vida humana
é transformada na imortalidade de Deus. Este que foi o tema do nosso sermão de hoje. Deus lhes abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Vamos então para a oração final, encerrando o sermão de hoje. Eterno Deus, é no nome de Jesus que nós te agradecemos pela palavra que foi manifestada ao coração de cada ser, de cada pessoa que acompanhou na íntegra esta palavra. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por nos conceder a condição de reconciliação contigo. Obrigado, Senhor, por nos livrar do mal, por nos livrar da condenação eterna, por nos livrar da mortalidade eterna. Porque bem vimos e lemos e compreendemos que só o Senhor, mas somente o Senhor, tem a imortalidade. E que só o Senhor pode transformar a mortalidade humana na imortalidade de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus por isso. Eu agora suplico por todos que estão a nos acompanhar neste sermão. Que a tua glória os alcance. Que o Senhor passe a presidir integralmente, com a anuência de todos, a vida de cada um, de cada uma. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor dê a proteção, os livramentos, especialmente nos livre da tentação, da consumação do pecado. Porque somente o pecado é que mata a alma. Então nos livra, ó Senhor, das tentações. Que não venhamos a pecar contra o próximo, muito menos contra o Senhor. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós. Que o Senhor nos dê a paz que precisamos, que só o Senhor pode dar, a paz espiritual. Que o Senhor nos conceda a prosperidade, junto a uma vida dedicada e consagrada ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, na pessoa de Jesus Cristo. É com fé, no nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Chegamos então ao final do nosso culto racional Palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua participação neste culto, pela sua fidelidade. Muito obrigado por tudo o que você tem realizado para acompanhar a palavra do Senhor. Lembrando sempre, como digo, se o Espírito Santo lhe tocar, envie este sermão a 1, 2, 3, 4, 5, 10, não sei quantas pessoas o Espírito Santo tocar o seu coração para ouvir esta mensagem. Lembrando sempre, também, que a nossa missão como cristão é anunciar a salvação em Cristo. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo culto racional.
palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.